Patrulheiros Campinas está com as inscrições abertas para a oficina de formação geral para o mundo do trabalho. O vereador Luiz Iabico apresenta a proposta de emenda à lei orgânica para instituir a política municipal de mobilidade cicloviária. Olá, boa tarde. Semana começando, segunda-feira, 3 de novembro de 2025. Inicia agora o Jornal Câmara Notícia, ao vivo, meio-dia mais 1 minuto. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. E vamos conversar, participe, mande a sua mensagem para o número do nosso WhatsApp, que já aparece aqui embaixo da sua tela. 19 é o nosso DDD. Para você que é de Campinas e região, já sabe, né? Pode ir direto. 978293776. Ou você tem a opção de mandar o seu elogio, uma crítica construtiva, o que você quer assistir aqui no nosso telejornal, apontando a câmera do seu celular para o QR Code. A gente abre a edição de hoje com as notícias da metrópole. Oficina de formação geral para o mundo do trabalho dos Patrulheiros Campinas está com inscrições abertas para os jovens aqui de Campinas. A reportagem é de Rafael Turati. Oportunidade de desenvolvimento profissional e pessoal para jovens menores de 18 anos que buscam ingressar no mercado de trabalho. Essa é a missão do Patrulheiros Campinas. Estamos indo aí para 60 anos, de história. O Patrulheiro já atendeu em torno de 170 mil jovens e famílias. Então, o Patrulheiro trabalha com jovem aprendiz, cria oportunidades para esses jovens, para as famílias, tira esse jovem da zona da violência, das drogas. É também um programa que contribui para a erradicação do trabalho infantil e também contribui para com o combate à evasão escolar. Até 31 de dezembro estão abertas as inscrições para a oficina de formação geral para o mundo do trabalho. Para se inscrever, os interessados precisam acessar o site patrulheiros.org.br ou as redes sociais da instituição. Jovens que nasceram a partir de 2010, jovens que têm que estar no período escolar, eles têm que estar estudando, e aí se inscreve e a gente vai convocar para fazer esse curso. A melhor coisa que a gente faz aqui no Patrulheiros é preparar esse jovem, porque nós mesmos, em algum momento na nossa vida, nós precisamos ter a oportunidade de iniciar no mundo do trabalho. E a gente preparar esse jovem para o mundo do trabalho faz o diferencial para que ele seja aí, contratado, efetivado em alguns momentos. A oficina é 100% gratuita, com uma durabilidade de aproximadamente 2 meses. E as aulas são realizadas de segunda a sexta-feira, no contraturno do período escolar. A importância do curso, o primeiro grande objetivo é formar os jovens para o mercado de trabalho, dar noções de postura, comunicação, tanto escrita quanto verbal, noção de língua portuguesa, como funciona uma empresa, como eles devem se comportar no mercado de trabalho, noções de rotinas administrativas para eles dominarem documentos, dominarem ferramentas para que eles possam desenvolver um bom trabalho. Então aqui a gente busca os jovens a treiná-los, para falar em público, para se desenvolver bem, para que eles possam aí passar pelas entrevistas e praticarem uma postura excelente dentro das empresas. Aqui eu estou gostando muito porque a gente tem liberdade de poder expressar nossas opiniões e ao mesmo tempo que você se sente desafiado, a gente se sente confortável, Os professores ajudam muito a gente na questões de dúvidas, sempre são ao máximo, atenciosos com a gente. Eles veem a gente de forma individual, sabe? Vê a gente enxerga nossas dificuldades e eles focam nisso para ajudar a gente. A minha rotina mudou, estou sendo mais proativa, Estudando mais. Aqui eles ensinam, além da questão
vida de trabalho, né, que a gente vai adentrar, eles ensinam língua portuguesa, ensinam a gente a fazer de tudo mesmo. Eu acho muito importante a gente começar a ter esse direcionamento para o mundo do trabalho, porque fica bem mais fácil quando tem alguém para te ajudar. Antes eu não tinha assim, esse conhecimento sobre o mundo de trabalho, era assim, pouco conhecimento. Então quando eu entrei aqui, até agora, na parte que eu tô do processo de curso durante a semana, eu tenho aprendido muitas coisas, como lidar com o mercado de trabalho, como ter uma comunicação boa. Então assim, mudou muita coisa na minha vida, porque a partir disso foram portas abertas, né, onde eu consegui me inserir no mercado de trabalho e consegui me desenvolver e desenvolver as habilidades que eu adquiri aqui. É uma oportunidade uma oportunidade assim, muito importante, tanto nessa nossa etapa de vida, né, para a gente conseguir se inserir no mercado de trabalho e ser um profissional muito bem sucedido lá na frente. Após essa oficina de formação geral para o mundo do trabalho, em que a gente tem inclusive uma formatura, né, em que entrega um certificado para esse jovem, ele fica aguardando a oportunidade de emprego. Então ele entra realmente nesse nosso banco de dados e as empresas parceiras aqui, o Patrulheiros, essas mais de 100 empresas que nós temos cadastradas, elas procuram mensalmente jovens, oportunidades para eles, então ingressarem aí no programa Jovem Aprendiz. Vamos com as notícias do Legislativo, porque na última sexta-feira, a 7ª reunião do Parlamento Metropolitano de Campinas aconteceu na cidade de Engenheiro Coelho e debateu o atual estágio do processo de concessão do aeroporto de Viracopos. A 7ª reunião do ano de 2025 do Parlamento da Região Metropolitana de Campinas foi realizada na Câmara de Engenheiro Coelho. Marcaram presença no encontro o prefeito da cidade-sede, Pedro Franco, e também os presidentes dos legislativos dos municípios que fazem parte do colegiado. O evento foi presidido pelo presidente da Câmara de Campinas, o vereador Luiz Rossini, e teve como tema o atual estágio do processo de concessão do Aeroporto Internacional de Viracopos e os impactos econômicos para toda a região. A gente sabe que o aeroporto de Viracopos hoje é indutor do desenvolvimento da região metropolitana de Campinas, né? É importante para a cidade e para todos os municípios que compõem a região. Nós temos acompanhado e já fomos solicitados no passado da força política para a renovação da concessão. Viracopos foi classificado como o melhor aeroporto de passageiros do país. Então ter uma gestão exemplar. Mas esse impasse, porque havia lá um desencontro e desequilíbrio de contas, né, retardou, até impediu que a própria concessionária pudesse fazer os investimentos necessários e transformar e concluir o projeto, né, que vai fazer desse aeroporto referência mundial até. É um tema que interessa para a região, por isso o parlamento quis chamar esse assunto, debater, discutir, ouvir, atualizar, entender como é que está esse processo, né, da renovação da concessão e inclusive saber se politicamente há coisas que a gente pode fazer para ajudar nesse processo. O aeroporto de Campinas está caminhando para um desenvolvimento maior, que isso vai ajudar não só a economia de Engenheiro Coelho, mas de toda a região e do estado de São Paulo principalmente. Com certeza reuniões como essa é muito bem-vinda para fomentar cada vez mais a economia da região. Gustavo Musnich, CEO da Aeroportos Brasil Viracopos, explicou as questões envolvendo o contrato de concessão do aeroporto. Acabamos de passar por um prazo onde havia uma possibilidade de relicitação do aeroporto. Esse prazo venceu em junho desse ano. E hoje surge a possibilidade de instalar uma comissão de negociação junto à ANAC e que deve, e a gente acredita nisso por um otimismo nosso em função do bom serviço que temos prestado, chegar a um bom denominador nessa mesa de negociação e isso culminar com a assinatura de um termo aditivo ao contrato de concessão, que vai permitir a permanência da concessionária operando esse importante ativo. A gente vem performando quase 13 milhões de passageiros esse ano e devemos fazer algo em torno de 350 mil toneladas de carga.
Isso não é pouca coisa, né? É uma região extremamente pujante e que deve continuar crescendo com o apoio logístico de Viracopos. Existe uma relação quase que umbilical de Viracopos com esta região da RMC, né? E ele é um instrumento de suporte logístico em termos de movimentação de pessoas e de carga, tanto de importação como de exportação. Criado em 2017, o Parlamento da Região Metropolitana de Campinas é formado por vereadores das 20 câmaras municipais do aglomerado metropolitano, representando uma população total estimada de 3 milhões de pessoas. O vereador de Campinas, Carmo Luiz, presidente da Comissão de Transportes, Logística e Infraestrutura do Parlamento, também marcou presença na reunião. Para nós é grande prazer saber que o Parlamento Metropolitano da região metropolitana de Campinas está se envolvendo e desenvolvendo temas que são de grande importância para a sociedade. Lutamos na época pelo Hospital Metropolitano, o resultado apareceu, agora pela SP-75 o resultado tem aparecido e agora a batalha é pela relicitação, pela reorganização do Aeroporto Internacional de Viracopos. Ele é um hub de crescimento, ele é importante polo de desenvolvimento, de logística e impacta na vida de todos, né? Tanto na vida dos cidadãos da cidade de Campinas quanto da região metropolitana, tanto no sentido de trabalho como desenvolvimento econômico. Hoje nós pensamos em trem intercidades, em trens ligando Sumaré, Hortolândia, Montemor ao aeroporto de Viracopos, a conexão do aeroporto de Viracopos com o Brasil, né? Através de trens. Então é importante, ele é um grande vetor de crescimento e nós temos que continuar fomentando esse vetor de crescimento, não apenas no sentido de trazer qualidade de vida, trabalho, infraestrutura, que é o que ele possui, mas também para nós que somos moradores do interior, aqui do sul de Minas, não termos que, ao viajar, ter que ir para Guarulhos, ir para Congonhas. Só quem sabe, só quem vive, né? Quem passa por isso sabe. E o aeroporto de Viracopos, congestionamento quase zero, um aeroporto que quase nunca fecha, se fechou uma vez no ano passado, foi muito. Então é um aeroporto com muitas qualidades e que nós temos, é uma joia para a região metropolitana e nós temos que batalhar juntos para manter a qualidade do Aeroporto Internacional de Viracopos. Projeto de autoria do vereador Igor Diego quer instituir em Campinas o programa Cozinha Solidária. O projeto de lei ordinária, de autoria do vereador Igor Diego, visa instituir o programa Cozinha Solidária em Campinas, como política pública voltada ao enfrentamento da fome. Olha, o programa Cozinha Solidária vem como um apoio à segurança alimentar da cidade de Campinas. Através de estudos recentes, se apontou que a segurança alimentar ainda é um dos principais desafios da cidade de Campinas e também do Brasil, né? Com os preços altos, a cozinha industrial, o projeto de lei, ele consiste, né, em trazer uma cozinha onde a alimentação chegue para aquelas famílias que têm carência alimentar. Então é um programa que vem fortalecer esse programa que ainda não existe na cidade de Campinas. Considerando os indicadores socioeconômicos apresentados pelo estudo socioterritorial da Secretaria Municipal de Assistência Social, há um cenário de agravamento da pobreza e da insegurança alimentar em Campinas. Eu sou o presidente da comissão, né, que faz o estudo da segurança alimentar. Ouvimos técnicos, ouvimos a secretária Vandecleia, também aqui na Câmara Municipal, e as famílias que mais precisam. O combate à fome ela tem que ser trabalhado de maneira intersetorial. E a Câmara, através desse projeto de lei, sendo aprovado, com certeza vai inaugurar a primeira cozinha comunitária aqui na cidade para combater a fome e principalmente a falta de segurança alimentar. Ainda segundo o vereador Igor Diego, além da oferta de refeições, as cozinhas solidárias também terão um papel importante na educação alimentar e nutricional, na formação profissional e na inclusão produtiva, contribuindo para a geração de trabalho e renda. A ideia ela está no princípio já, inclusive da ONU, né? É um programa que já funciona muito bem em outras cidades do Brasil, já existe. A gente quer apoiar com emendas parlamentares esse programa, mas que para isso
tem que se construir o programa, né, a lei na cidade de Campinas, senão a gente fica impossibilitado. Então essa iniciativa vai gerar a discussão, vai tramitar aqui na casa e a gente vai acompanhar de perto aí esse andamento e lutar para sua aprovação. O vereador Luiz Iabico protocolou uma proposta de emenda à lei orgânica para instituir a política municipal de mobilidade cicloviária aqui em Campinas, com o foco na sustentabilidade. A proposta estabelece a política como de Estado, buscando promover o uso da bicicleta como meio de transporte seguro e acessível. Entre as principais medidas, o projeto prevê a criação de um fundo municipal de mobilidade sustentável com recursos exclusivos para ações de mobilidade ativa. Dados do InfoSiga, plataforma do Detran, apontam que o setor de transportes responde por quase 70% das emissões de gás carbônico na cidade, que registraram um aumento de 60% entre 2022 e 2023. Ciclovias hoje está interligando, será interligado futuramente entre todas elas, gera saúde, diminui estresse, diminui doenças, né? E é uma política pública necessária que lá na frente, com certeza, irá substituir os veículos de hoje. As emissões de CO2 pelo transporte urbano é muito grande, então a bicicleta contribui muito com o meio ambiente. De acordo com o parlamentar, o plano plurianual e a lei de diretrizes orçamentárias deverão incluir metas quantitativas vinculantes para a expansão da rede cicloviária. O projeto prevê ainda a criação da carreira de especialista em mobilidade sustentável no quadro de pessoal do município e a inclusão de conteúdos sobre mobilidade sustentável no currículo escolar municipal, além de campanhas de conscientização permanentes. Se aprovada, o Poder Executivo terá 180 dias a partir da promulgação da emenda para regulamentar a lei. O Conselho Municipal de Mobilidade Urbana deverá ser instalado em 90 dias após a regulamentação. Para o vereador, substituir os veículos por bicicleta é um ganho para a sociedade. A bicicleta é um veículo leve, não poluente, fácil de ser transportada. Ela, sem dúvida, pode substituir o veículo que hoje polui muito. O transporte urbano de Campinas é responsável por 62% de emissões de CO2 na cidade, né? Os ciclistas hoje não são respeitados ainda, portanto esse projeto visa a educação no trânsito, né? E a bicicleta também diminui o sedentarismo e melhora a saúde do povo. Portanto, a política pública é necessária que conste na lei orgânica para que seja uma política de Estado, não de governo. A campanha Natal Sem Fome começou aqui em Campinas, vai até o dia 15 de dezembro e a Câmara Municipal é um dos pontos de arrecadação. A Câmara de Campinas é um dos pontos de arrecadação da campanha de 2025 do Natal Sem Fome, promovida pela Prefeitura, do total de 23 pontos espalhados pela cidade. Podem ser doados alimentos em embalagens fechadas e dentro do prazo de validade, como arroz, feijão, macarrão, óleo, leite UHT, açúcar, farinha, enlatados, café e biscoitos. Devem ser evitados produtos perecíveis, embalagens abertas ou avariadas e itens próximos do vencimento. Não, a Câmara tem apoiado e participado de todas as ações como essa do Natal Sem Fome, onde a gente apela ao espírito de solidariedade da população de Campinas para que doem alimentos não perecíveis que vão ser dirigidos às famílias em situação de vulnerabilidade da nossa cidade. Este ano, a campanha vai beneficiar cerca de 2.800 famílias atendidas no programa Viva Leite. Caixas como esta estão em vários pontos de arrecadação da cidade. Aqui na Câmara de Campinas, na entrada da Avenida da Saudade e também na entrada do plenário. E você pode deixar a sua doação de alimento não perecível aqui até o dia 15 de dezembro. Conforme o volume de doações, os itens também serão destinados à rede socioassistencial do município.
A lista completa dos pontos de arrecadação está disponível no hot site oficial, feito especialmente para este fim. O ano inteiro essas famílias têm recebido um apoio da Prefeitura através de um programa de segurança alimentar, mas no Natal a gente precisa fazer algo mais. A gente quer que essas famílias possam, como todas as famílias, na ceia de Natal ter uma mesa farta, generosa. Então eu quero apelar a você que participe dessa campanha trazendo algum alimento não perecível. A campanha tem o apoio de veículos de imprensa, incluindo a TV Câmara Campinas e instituições parceiras. No ano passado foram arrecadados, no total, mais de 30 toneladas de alimentos. Nós queremos que todas as famílias de Campinas tenham um Natal abençoado, feliz e com alimento na mesa. E no próximo sábado, dia 8 de novembro, vai ser o dia D para a arrecadação de alimentos não perecíveis. A ação acontece das 9 horas da manhã às 2 horas da tarde no Paço Municipal. Quem tiver condições, ajude, porque tem muitas famílias em situação de vulnerabilidade social. Olha só, a Câmara de Campinas prestou homenagem à educação com a entrega do Diploma de Mérito Educacional Professor Darcy Ribeiro ao Centro de Educação Infantil Dr. Rui de Almeida Barbosa e também um diploma para a pedagoga Corinta Maria Grisólia Geraldi. O evento, realizado no plenário da Casa Legislativa, contou com a presença de vereadores, autoridades municipais, familiares dos homenageados, profissionais da educação e convidados. Uma iniciativa da vereadora Guida Calisto. Receberam o Diploma de Mérito Educacional Professor Darcy Ribeiro, o Centro Municipal de Educação Infantil Dr. Rui de Almeida Barbosa e a pedagoga Corinta Maria Grisólia Geraldi. Temos no título, nós estamos homenageando a professora secretária, que foi secretária da cidade de Campinas, a Corinta, e homenageando todas as educadoras do SEI Rui de Almeida Barbosa, em nome do SEI Rui de Almeida Barbosa. Vou falar primeiro da Corinta, porque a Corinta ela foi secretária municipal aqui de Campinas e é inegável toda a revolução que aconteceu na educação, principalmente na educação infantil, que é da onde eu venho. Eu estou assumindo a tarefa de vereadora, mas eu sou monitora de educação infantil no SEI Dr. Rui de Almeida Barbosa, e é inegável tudo o que aconteceu na gestão da secretária, da professora Corinta. Eu fico muito feliz e acho que era para ter sido mesmo nesse momento, agora, junto com todas essas educadoras que estão aqui, para a gente fazer essa homenagem, não só uma homenagem, mas um processo de reconhecimento e de reparação com o trabalho da Corinta. Na gestão da Corinta, foi que nós, monitoras de educação infantil, alcançamos a redução da jornada sem redução de salário. O Diploma de Mérito Educacional Professor Darcy Ribeiro é concedido pela Câmara de Campinas a pessoas ou instituições que tenham atuado de modo relevante no campo da educação local, mantendo viva a memória de Darcy Ribeiro como símbolo de compromisso com a educação pública de qualidade. A vice-diretora, Luciane Piccolo, representou o Centro Municipal de Educação Infantil Dr. Rui de Almeida Barbosa. Colaboradoras da instituição também foram homenageadas. É a escola que me forjou enquanto uma mulher militante e lutadora. Eu agradeço a cada uma daqui, que está aqui hoje presente, todas. Agradeço todas vocês
Porque, com certeza, se hoje eu estou aqui, nesse lugar, nesse parlamento, defendendo o serviço público, o servidor público, defendendo a pauta da educação infantil, eu aprendi isso tudo com vocês, com cada uma de vocês. 12:00 mais 25 minutos. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Estamos ao vivo nesta segunda-feira e hoje é dia de reunião ordinária, a de número 67 do ano. A partir das 6 horas da tarde, os vereadores vão se reunir para discutir e votar 13 projetos. Para a gente ficar muito bem informado, o site da Câmara aberto é o campinas.sp.leg.br. Aqui na reportagem você tem acesso a todos os projetos que serão discutidos e votados pelos parlamentares a partir das 6 horas da tarde. Um destaque é o item 13, que vai instituir as microflorestas urbanas aqui no município de Campinas. É em segunda análise, portanto, de forma definitiva, e a proposta é criar pequenos ecossistemas florestais em áreas públicas, como praças, parques, bosques, rotatórias, canteiros centrais e laterais das vias, priorizando regiões de alto risco para ondas de calor, conforme o Plano Local de Ação Climática e áreas estratégicas previstas no Plano Municipal do Verde. As microflorestas urbanas são aglomerados de árvores mais densos do que a arborização urbana tradicional, podendo ser formados a partir de reflorestamento convencional. E a Prefeitura ainda justifica que esses ecossistemas florestais de alta densidade vegetal vão contribuir diretamente para a captura de carbono, a redução dos impactos das ondas de calor e o aumento da biodiversidade urbana. Então, para você ficar muito bem informado, saber todos os projetos que serão discutidos e votados, é só entrar no site da Câmara no campinas.sp.leg.br. Bom, 12:00 mais 27 minutos. Olha só, muitas pessoas têm questionado o que vale mais a pena, alugar um carro ou comprar o veículo. Por isso, a nossa equipe consultou um planejador financeiro que vai tirar todas as dúvidas. A partir de agora, é o nosso quadro Na Ponta do Lápis. Tá no ar mais um Na Ponta do Lápis, e decidir entre alugar ou comprar um carro é uma dúvida muito comum para muitos brasileiros. Por isso eu estou aqui com o planejador financeiro Ronaldo Lobo, que vai nos explicar melhor mais sobre esse assunto e o que vale mais a pena para você que está em casa entre alugar ou comprar um carro. Ronaldo, para a gente começar, o que a pessoa precisa analisar antes, né, de alugar ou comprar um carro, né, de tomar essa decisão? Sim. Quando a gente fala em termos financeiros, para qualquer tipo de escolha, seja bem material, investimento, até uma simples organização, a gente tem que pensar primeiro no lado do que a pessoa está buscando, né? A parte mais comportamental, podemos dizer. Então, se é uma coisa mais emocional, se é algo mais racional. E por que eu gosto de fazer essa diferenciação? Principalmente quando a gente fala de bens materiais, no caso do carro. A pessoa ela realmente quer um carro só para se locomover, só para questão de autonomia, ter mais liberdade e tudo mais, ou é um sonho pessoal dela, é uma coisa que ela já tem um modelo de carro específico, aquela coisa mais... Da parte da conquista. Exato, da parte da conquista. Isso daí já é o básico, porque ela sabendo diferenciar essas duas coisas, ela já consegue direcionar muito melhor a escolha dela. Por exemplo, se é algo que é realmente pessoal, um sonho, como você falou, a conquista dela, então não tem jeito, ela vai ter que idealizar um planejamento, uma estrutura para que de fato ela consiga aquele veículo que é o sonho dela. Se é algo que ela quer realmente mais para ter uma locomoção, para ter algo que vai facilitar o transporte dela, aí nesse carro, qualquer carro, entre aspas, serve, né? Então fica mais fácil ela fazer essa escolha. E aí, colocando na ponta do lápis, como o nome do programa, é questão dela verificar o quê? O quanto que isso vai comprometer a renda dela, principalmente falando que vai ser um gasto fixo, né? Independente se vai ser aluguel, se vai ser financiamento, né? Que é o mais comum. Primeira coisa é identificar qual que é a porcentagem que isso vai comprometer da renda dela. Por quê? Ela tem que encaixar isso num cenário onde que isso não comprometa a vida financeira dela no futuro. Não é que vai aumentar o gasto dela. Isso vai se encaixar no padrão de vida que ela tem. Inclusive, esse é o principal erro que as pessoas cometem. Quando elas vão optar, né, por adquirir um veículo, elas
simplesmente pela a euforia, né? Eu quero meu carro, e elas vão e simplesmente fazem de qualquer jeito. E aí só que ela já tem um padrão de vida, por exemplo, ela já tem um custo de vida com R$3.000, um exemplo. E aí ela faz um novo gasto, e aí em vez de 3.000 que ela tinha de padrão de vida, aumenta para 4.000, sendo que ela recebe 5. Então já compromete muito. Aí o ideal seria que ela fazer uma reorganização para esse veículo se encaixar dentro do padrão que ela já tem e dar aquela folga para ela continuar tendo a autonomia em relação a outras coisas. Trata-se de uma decisão que mexe com as finanças, né? Sim. Podendo ou não gerar uma economia no orçamento doméstico, podendo ou não gerar essa economia do orçamento doméstico, né? Ou vai, né, aliviar o orçamento, ou, como você falou agora, isso deu um exemplo, pode piorar a situação, né? Exato. E... Pode falar. Não, basicamente nesse cenário, a parte dela realmente entender o que ela está encaixando ali dentro da vida financeira para que, de fato, uma coisa não atrapalhe na outra. Tá? Às vezes um sonho acaba que se torna um pesadelo porque não foi bem planejado, não foi bem estruturado. E o que essa pessoa precisa considerar antes de escolher entre alugar ou comprar um carro? A questão do uso da necessidade, do orçamento atual e futuro, o que a gente precisa analisar, considerar? Primeira coisa que a pessoa tem que entender que ao optar por comprar um carro, o carro só vai ser de fato da pessoa a partir do momento que ela quita ele. Enquanto ela estiver pagando as parcelas, o carro é do banco. Então ela tem que ter ciência disso, porque muita gente assina o papel, entra no financiamento achando que o carro já é da pessoa. Não é, ele é do banco. Quando você pagar a última parcela, aí o carro passa a ser seu. Então esse já é o primeiro ponto. Por que eu falo sobre isso? Porque muita gente não gosta de ir para o aluguel pensando, poxa, eu vou estar pagando um bem, sendo que ele não vai ser meu. Só que no financiamento também é a mesma coisa. Então tem essa questão, só que no financiamento você paga juros, e aí depois, quando termina de pagar, que você quer vender o bem, você não vai vender pelo mesmo valor que você pagou. Então, olhando por esse cenário, tem que encaixar bem a forma quanto que você vai distribuir da sua renda ao longo do tempo. Não uma decisão imediata, é algo que você tem que pensar no longo prazo. Por exemplo, um carro financiado de 30 mil pode chegar a custar 60 mil. Só que aí quando ela for vender, obviamente não vai vender 60, vai vender por 20. Entende? Então tem essa depreciação. Depreciação e esse valor que ficou ao longo do caminho de juros, de depreciação, como você comentou, ao longo do tempo. Que às vezes no aluguel, no mesmo período de tempo, ela gastaria até menos. Só que aí, obviamente, depois do tempo, por exemplo, no carro financiou, ela financiou 5 anos. Depois de financiamento de 5 anos, realmente o carro vai ser da pessoa. Mais barato, mas vai ser dela. Já no aluguel, realmente não vai ser o bem dela. Só que aí, às vezes, durante esses 5 anos que ela utilizou de aluguel, ela foi juntando, conseguiu comprar uma coisa melhor. Então tem todos esses detalhes que realmente é importante a pessoa colocar ali no planejamento dela. E Ronaldo, e as vantagens e as desvantagens de alugar um carro? Primeiras vantagens. Vantagem de alugar um carro. A questão de ser mais barato, em questão de parcelas, em muitos cenários, na maioria eu arrisco a dizer, no aluguel vai ser mais em conta, e aí isso dá aquela folga, como eu comentei para a pessoa, de estruturar para fazer um outro objetivo, fazer alguma outra coisa diferente, com esse a mais que está sobrando para ela. Uma outra vantagem também é em relação à segurança, porque ela alugando, ela já tem o seguro do carro garantido, já tem questão também de manutenção, isso já vem tudo incluso no pacote, a questão também de eu sempre confundo. PVA. Parece até loucura, né? O planejador financeiro, mas é tanta sigla que a gente acaba misturando. PVA e IPTU. O IPTU é de casa, mas o PVA e IPTU aí vem o IPCA também, que é de inflação, mistura tudo. Então, IPVA tem essa questão aqui no aluguel também já está incluso. Então, tudo isso facilita o planejamento da pessoa, porque ela de fato vai ter um gasto só, que é a parcela do aluguel. Já no financiamento, ela vai ter o bem, aí vai ter que contratar um seguro, vai ter que pagar IPVA, vai ter que pagar manutenção, então ter todos esses gastos a mais. E dessa questão da vantagem também, entra a questão da depreciação, que ela não precisa se preocupar com essa questão. Exato, né? Não precisa. O carro está se depreciando, ela pode simplesmente trocar o carro. E as desvantagens de alugar um carro? Desvantagem. O risco de acontecer alguma coisa com o carro, e aí o benefício, que seria um custo menor, virar ao contrário, virar um gasto maior, que eu já vi acontecer, infelizmente. Um amigo meu alugou um carro, só que ele não contratou seguro, aí foi um erro da parte dele, que ele não contratou seguro, porque é opcional, né? Quando a pessoa aluga o carro, ele não contratou um seguro, teve um acidente, e aí aquela coisa que era para ser mais barato para ele se tornou um problema muito maior.
virou uma coisa mais grave, de fato. Então tem essa desvantagem de que se alguma coisa acontecer de ruim, normalmente costuma ser pior do que se a pessoa realmente tivesse o carro dela. E falando agora das vantagens e desvantagens da pessoa querer comprar um carro. No caso da pessoa que quer comprar um carro, a vantagem dela, para ela entrar de fato e adquirir o bem. A vantagem principal é que ela tem mais autonomia na escolha. Então, o que ela quiser fazer com o carro dela, ela pode. Por exemplo, se ela quiser ir viajar para outro estado, ela consegue. Se ela quiser fazer alguma coisa com um carro totalmente diferente, ela consegue, porque no aluguel tem umas restrições que normalmente acaba limitando a pessoa. Já no particular, a pessoa não tem limitação. O carro é dela, ela faz o que ela quiser. A desvantagem é os custos, como a gente já mencionou. E aí que, botando na ponta do lápis, tem que equalizar bem para saber, mas aí voltando um pouco aquele assunto, se é algo mais pro momento, se é algo mais pessoal, mais emocional, podemos dizer, para que tudo fique bem alinhado. Tanto a parte racional, podemos dizer, da coisa mais financeira, se eu estou pagando mais, se eu estou pagando menos, mas também, ao mesmo lado, eu não posso deixar minhas emoções falarem de lado, porque a gente sabe que, no final das contas, são o nosso emocional que sempre vai pesar mais, né? Então, às vezes, a pessoa pensa, então eu vou pelo aluguel porque vai ser mais barato de fato. Só que ela toda vez fica olhando o carro dos sonhos dela passando na rua e aquilo fica incomodando ela. E aí talvez para a saúde emocional dela também já não faça tanto sentido. Então, realmente é uma decisão que tem que ser colocada na ponta do lápis. Não apenas o financeiro, mas o emocional também. Para que uma coisa não vire um sacrifício, não vire um martírio na pessoa a todo tempo ter que ficar relembrando daquilo. Mas aí, no caso do aluguel, isso se torna mais fácil porque a pessoa fez um aluguel. Tá com esse sentimento de que, poxa, eu quero realmente ter o meu carro, cada dia faz o contrato e consegue comprar o carro dela. E aí, no caso da pessoa comprar o próprio carro, já não tem isso. E o Ronaldo, pra gente meio que finalizar aqui, essa escolha, né, se eu chegar pra você e perguntar, é melhor eu alugar ou comprar um carro, nunca vai ter uma resposta correta, né? Você sempre depende, né? Porque é muito de caso em caso, né? De caso a caso. A pessoa tem que analisar tudo, também não depende só da pessoa, pode ser tipo, se a pessoa tem uma família grande, tem filhos, entra tudo isso também, né? Até na questão de renda também, falando, é importante também, porque como eu falei, no caso da pessoa que tem uma renda grande, quando eu falo renda grande, assim, vamos supor, mais de 10 mil, 15 mil, exemplo, ela tem mais facilidade na hora de fazer a escolha, isso é fato, não é mistério para ninguém. E aí, como eu falei, ela entra no financiamento. Mas aí teve aquelas questões, para ela se torna muito mais fácil fazer uma mudança, mudar de carro, enfim, vender o novo, vender o que ela tinha, comprar um novo. Então se torna realmente mais fácil. A mesma questão do aluguel. Agora, uma pessoa com baixa renda, vamos supor aqui, com abaixo de 5 mil, que é a classe média hoje brasileira. E aí essas escolhas realmente têm que ser tomadas com bastante cautela, porque ela já não tem tanta facilidade assim de fazer essas mudanças. E aí, às vezes, acaba que uma coisa que é mais simples vira um problema maior, porque ela contratou uma coisa, mas queria outra e não consegue mudar. Aí, às vezes, tem questão de família que acaba reclamando também, enfim, aí vira efeito bola de neve geral, né? Ronaldo, pra gente finalizar aqui, tem mais alguma coisa que você queira falar, né, entre essa decisão, se é melhor alugar ou comprar um carro? Tem mais alguma dica que você queira passar pro pessoal? Bom, de forma bem resumida, eu opto pelo aluguel. Por quê? Porque ele dá mais facilidade na hora de escolher. Você está indeciso, não tem noção nenhuma de o que é mais barato do que é mais caro, não sabe escolher qual o melhor financiamento, onde procurar taxas mais baratas. Vai para o aluguel, porque é mais simples. Porque você precisa de um carro. O primeiro ponto é esse, a pessoa precisa de um carro. Então vai para o aluguel, que aí ela vai ter todo o tempo do mundo de pesquisar, de buscar ajuda, de ganhar conhecimento. E aí, de fato, quando ela tiver entendimento sobre a coisa e ela ter certeza do que ela realmente quer, aí sim ela compra o bem dela. Mas até ela ganhar essa autoconfiança, realmente o aluguel se torna a melhor opção. Ronaldo, muito obrigado por todas essas dicas, né, essa orientação para o pessoal, viu? Muito obrigado. E pessoal, não se esqueça de nos seguir no YouTube, onde tem toda a nossa programação lá, TV Câmara Campinas, tem o De Olho na Educação, na Ponta do Lápis, Meu Bairro na TV, uma grande variedade de programas e quadros, e também de nos seguir nas redes sociais, no Instagram e no Facebook, TV Câmara Campinas. Um abraço e até o próximo na Ponta do Lápis.
Após um domingo chuvoso com acumulados superiores a 50 milímetros medidos na estação do CEPAGRE, a semana mantém um quadro de instabilidade e chuvas recorrentes. Hoje, tempo encoberto, deve chover forte agora à tarde aqui na cidade. Há risco ainda de alagamento, de enxurradas, deslizamento de terra, transbordamento de córregos que estão mais elevados. Então, muita atenção para hoje à tarde, hein? Para amanhã, terça-feira, o sol aparece ainda sob muitas nuvens e tem previsão de chuva também para a tarde, aquela sensação de calor e de tempo abafado. Vamos às temperaturas então para esta terça-feira, porque elas já estão aqui na minha tela. Mínima de 20 graus, já é uma mínima elevada naquelas condições que nós tivemos em relação ao fim de semana. Ao longo do dia a temperatura sobe e pode chegar aos 30 graus aqui na cidade de Campinas. O Jornal Câmara Notícia fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Continue na nossa programação, lembrando que hoje é segunda-feira, portanto dia de reunião ordinária. A partir das 6 horas da tarde, os vereadores se reúnem para discutir e votar os 13 projetos que estão na pauta. Eu volto amanhã ao meio-dia contando tudo para você. Até lá. Tchau, tchau.